Bom dia, amados irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta manhã de domingo, manhã de Páscoa, mais uma vez aqui para transmitir até o seu coração uma mensagem de paz, de alegria, para juntos louvarmos a Deus nesta manhã. E eu quero começar ouvindo uma música com a nossa equipe de louvor. Quero também avisar aos irmãos que hoje, às 19 horas, estaremos novamente transmitindo o nosso culto pela página do Facebook e do YouTube, Igreja Batista Central em Hortolândia. Uma alegria saber que você vai estar conectado conosco. Então, avise as pessoas aí, divulgue que à noite estaremos novamente entrando no seu lar, realizando o culto nos nossos horários de culto, nos dias e horários normais. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E agora, nessa manhã, nós vamos ter uma participação especial das crianças. Chorar ao lembrar do sofrimento que na cruz Jesus passou. Chorar
A morte foi vencida, já podemos celebrar. A morte foi vencida, Jesus Cristo vivo está. A morte foi vencida, já podemos celebrar. A morte foi vencida, Jesus Cristo vivo está. Depois dessa mensagem musical, dessa participação tão gostosa, tão maravilhosa, nós queremos meditar na palavra de Deus. Não poderia ser diferente. Hoje, comemorando a Páscoa, neste domingo, nesta manhã, nós queremos falar sobre a Páscoa, sobre Jesus, nossa Páscoa, nossa vitória. Esse é o tema da nossa meditação. Mas antes eu gostaria de pensar com você que muita gente, mesmo diante dessa crise, das dificuldades de entrar no supermercado, nas lojas, estar realizando compras, mas muita gente ainda está encomendando ovos de Páscoa, ovos de chocolate, estão presenteando, estão comemorando. É bem verdade que não é como os outros anos, mas as pessoas estão presenteando uns aos outros com ovos chamados ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Eu quero dizer para você que a Páscoa para nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Cristo vivo, a nossa Páscoa é Jesus. Então Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa vitória, e a Páscoa para nós é muito mais do que chocolate, é muito mais do que ajuntamento de família, é muito mais do que presente. A Páscoa para nós significa libertação. E eu quero ler então em Êxodo, no capítulo 12, e alguns versículos. Nós vamos ler o verso 7, o verso 12, o 13, o 14 e depois o 27. E diz assim: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Meus queridos, a palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima foi o livramento do Senhor ao seu povo, o povo hebreu, quando estavam como escravos no Egito. Deus literalmente manda o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascual, que fora imolado para o propósito de livramento. Ao mesmo tempo em que feria de morte as casas que não tinham a marca do sangue aspergidas nos umbrais das casas, matando assim os primogênitos dos filhos dos egípcios, conforme está registrado aqui em Êxodo, no capítulo 12 e no verso 21. Mas eu quero ver com você
algumas verdades ainda sobre a Páscoa. A primeira verdade que eu quero destacar nesse momento é que a Páscoa para nós, a Páscoa para o povo de Deus, a Páscoa para os israelitas naquela época e para o povo de Deus nos dias de hoje, a Páscoa tem o Cordeiro. É muito importante isso. O verso 21 do capítulo 12 de Êxodo diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Páscoa não tem coelho, meus queridos. Páscoa tem cordeiro, cordeiro imolado como livramento. Por isso que no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, está registrado no capítulo 1 e o verso 29. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda, meus queridos, 1 Coríntios capítulo 5 e o verso 7 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É muito importante pensar nisso. Os sacrifícios estabelecidos por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo, o perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados de seu povo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 3, ele diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Páscoa tem cordeiro, tem aquele que veio e se tornou sacrifício por nós, derramou o seu sangue por nós. Como lá no passado, um cordeiro foi imolado pelas famílias, aspergido o seu sangue nos umbrais da porta, e os livrou da matança dos primogênitos. Havia marca de sangue na porta da casa do povo de Deus, e o anjo destruidor passou por cima. Páscoa significa passar por cima. Meu querido, se na sua casa, se na sua vida, nos dias de hoje, tem a marca do sangue de Jesus, o destruidor não pode entrar, ele passa por cima, ele não pode destruir, ele não pode matar, porque ali está a marca do Cordeiro Pascal. Também, a Páscoa para nós, eu destaco aqui um segundo ponto: a Páscoa tem sangue. O verso 22 diz: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Meus queridos, a marca do sangue do Cordeiro na porta da casa e a ordem de Deus sendo observada por aquele povo foi o grande livramento, foi a grande vitória. Havia sangue, sangue do Cordeiro, sangue que protege, sangue que verteu em favor do povo de Deus, sangue que verteu como livramento, sangue que verteu para a libertação, sangue que verteu para a alegria, sangue que verteu como livramento da morte, sangue do Cordeiro. Então a Páscoa para o povo de Deus tem o Cordeiro e tem o sangue do Cordeiro.
Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue do Cordeiro impediria a morte naquelas casas. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte nem destruição. Nós, meus queridos irmãos e amigos, necessitamos da marca do sangue do Cordeiro na nossa vida. 1 João 1,7 diz o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No sangue de Cristo, então, encontramos o perdão para os nossos pecados. Mas, meu querido, além de Cordeiro, além do sangue, a Páscoa para o povo de Deus tem libertação. O verso 41 do mesmo capítulo 12 de Êxodo diz: e aconteceu que, passado os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, meus queridos, a Páscoa é uma recordação de como Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. E sabe, hoje também nós tivemos o nosso dia de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. Eu, há muitos anos atrás, passei por esse processo de libertação, porque pude cantar aquele hino do cantor cristão: o sangue de Jesus me lavou, me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, nessa libertação, nós encontramos a Páscoa como recordação. Nós tivemos também o nosso dia de libertação. Fomos salvos da morte espiritual, da escravidão do pecado. Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 36 nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, além da Páscoa para nós ter o Cordeiro, ter o sangue, ter libertação, a Páscoa tem mensagem de salvação ou mensagem de perdição. O verso 23 do capítulo 12 que estamos nos referindo, capítulo 12 de Êxodo, diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Sabe o que representa isso aqui? O sangue aqui traz a mensagem, a Páscoa aqui traz a mensagem de salvação, mas traz também a mensagem de perdição. Perdição por quê? Perdição é morte. Foi morte naqueles dias para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não adoravam a Deus, para aqueles que não tinham a marca do sangue do Cordeiro nas suas portas. É morte hoje para aqueles que não se arrependem, para aqueles que permanecem no mau caminho. Mas a mensagem da Páscoa aqui é também de salvação, porque ela é vida. É vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Apocalipse 22:14 nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que você, meu querido irmão, que você, meu querido amigo, que você que me ouve nesse momento, que me assiste nesse momento, que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, do Cordeiro Jesus Cristo, com a garantia da vida eterna, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. E eu quero fazer mais um destaque aqui.
A Páscoa tem também para nós uma lembrança, ou seja, a Páscoa é um memorial. O verso 14 desse texto referido diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Não precisamos mais tomar o sangue do Cordeiro e pôr na porta da nossa casa, nos umbrais, nos portais da casa, pois o sangue de Cristo nos salva uma vez por todas. Foi o sacrifício perfeito. Lá em Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 10, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas, a libertação do pecado que predominava na nossa vida. Em Colossenses capítulo 1, o verso 13 e 14, Paulo nos diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meu querido, eu concluo esta meditação lembrando do que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 21, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que a sua Páscoa, meu querido irmão e irmã, seja assim, não mediante coisas corruptíveis, não comemorada com chocolate ou com os chamados ovos de coelho, porque coelho não bota ovo e muito menos de chocolate, mas a nossa comemoração é a libertação dada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E aqui nesse texto de 1 Pedro diz, lembrando que é pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, e que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Que assim seja, na minha e na sua vida, que comemoremos a Páscoa desta forma, lembrando do real significado dela, a libertação para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. E agora nós vamos ouvir mais um hino com a nossa equipe de louvor.
Meus queridos, antes de orarmos para encerrar este culto, essa transmissão até a sua casa, até o seu coração, eu quero lembrar que você pode nos acionar para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode usar os recursos que nós já disponibilizamos de depósito, de transferência, mas você pode também nos acionar e enviaremos alguém até a sua casa para estar buscando essa cooperação. Mas eu quero lembrar você também que nós estamos em plena campanha ainda de missões mundiais, e a nossa campanha tem o tema Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, e nós estamos levantando oferta para enviar para missões mundiais. Os missionários com Covid ou sem Covid estão nos campos anunciando a palavra de Deus e precisam da nossa oferta. Então, de igual modo, se você já separou ou vai separar a oferta especial para o dia de missões mundiais, você pode separar da mesma forma, pode nos chamar, estaremos pegando essa oferta com você e encaminhando então para a junta de missões mundiais. Eu quero orar por você, por sua vida, por sua casa, por sua família, por essa situação que estamos vivendo no mundo todo. Podemos orar juntos, se você na sua casa tiver condições aí de fechar os olhos e juntos clamar ao Senhor, ou em outro lugar que você estiver, pode orar junto também. E nós vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Pai, mais uma vez, glorificado seja o teu nome, através de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o nosso Libertador, a nossa Páscoa, real em todo o tempo, aquele que derramou o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário para nos libertar das garras do inimigo. Pai, entra nesta casa, entra nesta vida, entra neste coração com a libertação do Senhor de quaisquer problemas, sejam quais forem as circunstâncias, difíceis ou não. Entra nesta casa, entra com saúde, entra com alegria, entra com a provisão. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, porque Ele vive e reina agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e até a noite, às 19 horas, na paz do Senhor Jesus.